Quando o menino negro diz ao pai milionário que na rua está um mendigo, a reação é choca. Lucas, aos 12 anos, já tinha visto muitas coisas. Porém, nada se comparava ao que sentiu naquele dia. O sol brilhava intensamente sobre os luxuosos arranha-céus do bairro onde morava. Mas aquela luz não conseguia iluminar o peso que ele sentia no peito. Ele tinha tudo: brinquedos caros, roupas de marca e uma casa que era mais um palácio do que uma moradia. Seu pai, um magnata de sucesso, sempre era a imagem da frieza. Eles mal trocavam palavras, a não ser sobre o que fazer em cada fim de semana. Mas tudo mudou quando Lucas decidiu seguir um impulso inusitado. Enquanto caminhava pela área central da cidade, se deparou com um garoto sujo, sentado na calçada, com um olhar perdido que fez seu coração disparar. Era João, seu irmão mais velho, que ele nunca soube que existia. Disseram que ele vivera nas ruas desde pequeno. Um filho ilegítimo que seu pai fez questão de esconder. Lucas sentiu. A elite em que vivia sempre ensinou que os pobres eram invisíveis. Mas ele não conseguia. Voltando para casa, a imagem de João não saía de sua mente. A riqueza que o cercava de repente parecia tão vazia. Foi então que, mesmo contra seus instintos, decidiu contar tudo ao pai. Pai, existe um menino nas ruas. Ele é seu filho. A reação foi explosiva. O rosto do magnata ficou vermelho e seus olhos lançaram faíscas de raiva. Isso é mentira. Não posso acreditar que você está ouvindo essas besteiras. A voz dele era um trovão, ecoando nas paredes frias da mansão. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não tinha certeza do que doía mais: a negação e falta de amor do pai ou a indiferença que havia crescido entre eles ao longo dos anos. O desejo de ajudar o irmão contrastava com o desapontamento e a revolta gerados pela figura imponente que era seu pai. Conforme os dias passavam, a vida de João começava a se entrelaçar com a de Lucas. O garoto, embora desesperado, era uma chama de vida. Ele tinha um sorriso que iluminava a escuridão, e a forma como enfrentava os desafios mostrava que ele ainda guardava esperança. Lucas questionava tudo. Quem era ele? O que significava a riqueza que carregava se não tinha amor de verdade ao seu redor? Ao longo dos dias, ele tentava se aproximar de João, enquanto lutava contra a correnteza do desprezo e da opressão invisível de sua própria casa. Os segredos começavam a emergir e as memórias de infância do pai se tornavam mais sombrias. A cada conversa que tinha com João, Lucas entendia que as cicatrizes a riqueza não era tudo, não poderia ser. E agora, em sua cabeça, uma escolha surgia: buscar a verdade ou continuar vivendo na ilusão de um lar vazio. O capítulo termina com uma cena. Lucas avista João ao longe. Seu coração acelera. O que será que vai acontecer quando eles finalmente se encontrarem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas avistou João ao longe. O coração dele batia rápido. Estava nervoso, animado e ao mesmo tempo com medo. Que tipo de encontro teria com seu irmão?
Ele deu passos apressados, tentando não deixar a ansiedade dominar. Mas, no meio do caminho, tudo mudou. Uma explosão, um barulho ensurdecedor fez o chão tremer. O momento de espera e expectativa se transformou em caos. Gritos, correria, pessoas caindo. Lucas congelou. Olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Um carro desgovernado avançava pela calçada, atropelando tudo e todos no seu caminho. Um caos tomou conta. Foi tudo tão rápido. Ele viu a cena se desenrolar como em câmera lenta. Lucas chegou a ver o olhar assustado de João, que estava mais perto do carro do que deveria, com os olhos arregalados. O instinto gritou por ele se mover. João! Lucas gritou, mas a voz dele se perdeu no barulho da confusão. Sem pensar, ele correu. Cada passo parecia um esforço titânico, mas Lucas não parou. Ele viu a força da porta do carro se abrir de repente e alguém sair. Sua figura era familiar, mas a mente dele não conseguia acreditar. Era o pai, o mesmo homem que havia gritado com ele por causa de João. O rosto dele estava pálido, os olhos fixos no caos. Ele parecia que tinha visto um fantasma. Precisamos ajudar! Lucas gritou, mas seu pai não se moveu. Ele estava paralisado. E naquele momento, o rosto do magnata se transformou, mostrando um medo que Lucas nunca tinha visto antes. Não! Saia daqui! O pai respondeu, mas a voz estava trêmula. Lucas desviou do carro e focou em João, que tentava se levantar. Mas antes que pudesse alcançá-lo, outras pessoas começaram a aparecer, paramédicos e policiais. As sirenes cortavam o ar pesado. Todo aquele momento se tornou um emaranhado de movimento e barulho. Ele não conseguiria chegar até João a tempo. O filho perdido estava na sua frente, mas o destino parecia brincar com eles. Então a cena se agravou. João caiu de novo, e a poeira levantada fez Lucas querer gritar, correr mais rápido, mas seus pés pareciam grudados no chão. Algo dentro dele se despedaçou ao ver o olhar impotente de João. O irmão dele estava ferido, limitado, quase desperdiçado sob a pressão da vida nas ruas. O tempo parecia se arrastar. Por fim, o pai de Lucas tomou uma atitude. Ele se aproximou lentamente, um olhar furtivo tomado de desespero. Eu não sabia, eu mal sabia da sua existência. Palavras saíam pesadas de sua boca, mas estava tão perto de João agora, parecendo tão distante por tantos anos. Ironicamente, pareciam irmãos, ele e Lucas, em um momento de união forçada. Diante do irmão mais novo, talvez diante de um destino que os havia afastado. Quando a equipe de socorro finalmente chegou até João, a fraqueza dele era evidente, assim como o peso nas costas de Lucas e a consciência pesada em seu pai. O que aconteceu com João? E isso que aquilo significava para Lucas? Porque seu pai estava ali. Havia tanto que ainda precisava ser revelado. Segredos, mentiras, tudo parecia prestes a explodir. E Lucas sentiu que tudo que conhecia estava prestes a desmoronar. As perguntas eram muitas e as respostas ocultas. Do fundo do seu ser ele entendeu. A verdade poderia muito bem ser o que iria unir ou separar essa família. E a reviravolta havia apenas começado. Lucas estava paralisado. A cena diante dele parecia surreal. As sirenes estavam altas e a confusão só aumentava. Ele viu João caindo de novo, seus olhos tristes e assustados, e antes que pudesse pensar, seu pai gritou: "Não! Não! Não se aproxime!" O magnata estava lutando contra algo estranho. Ele parecia dividido entre o desejo de ajudar e o temor de encarar a verdade da própria vida. Lucas viu o rosto do pai se contorcer. Aquele homem frio, que sempre estivera distante,
Agora parecia um menino perdido, com lágrimas prestes a escorregar pelo rosto. Mas o momento durou segundos e o caos continuou. Então, sem explicação, uma figura surgiu. Uma mulher do outro lado da calçada, carregando uma urgência que parecia soar como um grito. "O que você fez? O que você fez?" Ela avançou, olhos cheios de dor. Lucas reconheceu o rosto dela. Era Juliana, a mulher da qual seu pai sempre falava em voz baixa e com desprezo, a mãe de João. As palavras dela cortaram o ar. "Você não pode ignorar o que fez. Ele precisa de ajuda." A voz tremeu e o mundo à sua volta se calou por um instante. Todos estavam olhando, sussurrando, avaliando a situação surreal que se desenrolava bem na frente deles. O pai de Lucas balançou a cabeça, confundido. "Não é verdade? Não pode ser verdade." A negação tomou conta dele, mas a expressão de Juliana era uma evidência que não podia ser ignorada. Quem era ela para ele? Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés. O eco do passado parecia se chocar em sua mente. Por que ele nunca havia ouvido falar de Juliana? Por que seu pai tinha mantido esse segredo por tantos anos? A verdade estava ali, crua e nua, enquanto o caos continuava à sua volta. "Você tem que escolher, Tiago." Juliana gritou, e pelo primeiro momento, o nome de seu pai ressoou na mente de Lucas. Tiago. Um nome que não fazia parte do rígido título de pai. Era apenas um homem agora, um homem que havia se perdido em suas mentiras. Enquanto a tensão aumentava, a mãe de João deu um passo à frente, desafiando não só o pai de Lucas, mas todo mundo que o cercava. "Este menino, ele tem o direito de saber quem é e de onde vem. Você não pode negar mais. É a sua culpa e precisa assumir." O impacto daquelas palavras foi um golpe. O peso da verdade caía sobre Lucas como uma avalanche. Ele viu seu pai encolhido, envolto em medo, enquanto a vida de João dependia de uma decisão que ainda não havia sido feita. O olhar de João fixou-se em Lucas, cheio de esperança e fragilidade, como um reflexo de tudo o que havia se perdido. O caos não era só o que acontecia ao redor, mas o tumulto dentro dele. Seria a vida que sempre sonhou? Ter um irmão que ele nunca soube que existia? A dor de descobrir a verdade era mais profunda do que qualquer ferida física. Uma sirene soou mais próxima e a tensão se intensificou. O coração de Lucas disparou. O que viria a seguir? Como a vida deles mudaria? O que significaria ter dois pais? A vida sempre foi feita de segredos. E agora, sob aquele céu azul que parecia tão distante, ele soube. A única certeza é que a verdade pode destruir ou unir, e nada seria como antes. Ele olhou para Juliana, para o pai e para o João. O destino pulava na sua frente, e ele sentiu que o momento decisivo ainda estava por vir, mais obscuro e complexo do que jamais imaginou. O desespero pairava no ar. Lucas sentia seu coração acelerado. Ele olhava para João, para Juliana e para seu pai, que parecia completamente perdido. O tempo se arrastava enquanto a multidão sussurrava, confusa e ansiosa, ao redor deles. O caos, que até então parecia ser o maior problema, era apenas o início da tempestade. Lucas sabia que precisava agir. Mas como poderia fazer isso quando tudo em sua vida parecia ter mudado de forma tão brusca? A tensão era palpável. Ele queria entender, mas as palavras de Juliana ecoavam em sua mente. Você não pode ignorar o que fez. O que seu pai realmente fez? Nesse instante, um homem surgiu do meio da multidão. Ele parecia desesperado, os olhos arregalados e a respiração apressada. Ele corria,
empurrando as pessoas para o lado, como se uma onda invisível o empurrasse em direção a Lucas. Era um desconhecido, mas sua presença carregava um peso. "Tiago!" berrou o homem, e tudo ao redor parecia parar. O pai de Lucas olhou para ele com a expressão mais horrorizada que Lucas já vira. "O que você está fazendo aqui?" Ele estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. O homem freou em seco, o olhar fixo em Tiago. "Nós precisamos falar, é urgente." A multidão se afastou, criando um espaço ao redor deles. O ar ficou tenso, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Juliana, por outro lado, estava atônita. "Quem é você?" ela perguntou, a voz trêmula, mas firme. "Meu nome é Carlos", disse o homem, ofegante. "E eu sou o pai de João." O chão pareceu desmoronar sob os pés de Lucas. O quê? A verdade que ele conhecia começava a desmoronar. O irmão que pensou ser apenas uma vítima do desprezo era, na verdade, filho de outro homem. O silêncio se instalou. Carlos olhou para João, caído e machucado, com um olhar cheio de tristeza. "Eu estive à procura dele há anos. Fui preso e perdi o contato. Nunca quis deixá-lo." A confissão era amarga. O pai de Lucas estava em choque. Tiago recuou um passo, o rosto em plena negação. "Não, você está mentindo! João é meu filho!" "Ele é nosso filho", Carlos disparou, a voz cheia de dor. "Você não pode simplesmente ignorar isso, Tiago. Sua vida foi uma mentira. João sempre foi parte de nós." Lucas sentiu um nó no estômago. Tudo o que ele pensava saber estava desmoronando. O que parecia uma simples verdade sobre sua vida era, na verdade, uma teia de mentiras. "Como seu pai podia ser tão frio?" "Então você sabia, pai?" Lucas perguntou, a voz trêmula de indignação. Tiago olhou para Lucas, seus olhos cheios de uma mistura de pavor e culpa. "Não, eu não sabia que ele estava vivo. Juliana disse que tinha abortado. Não pensei que ele..." "E agora você vai deixar isso acontecer?" Carlos gritou, o olhar de um homem em desespero. "As escolhas têm consequências, Tiago. O que você fez com João não pode ser ignorado." A multidão observava, as vozes murmurando, e Lucas viu os rostos confusos e espantados dos transeuntes. Ele não sabia em quem acreditar. O que era verdade? E se o que seu pai disse não fosse verdade? E se João fosse realmente um filho ignorado e rejeitado? Carlos se aproximou mais, o desespero visível. "Ele precisa de você. Ele precisa de pai, de apoio. O que você vai fazer agora?" A pergunta pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. O caos estava apenas começando. Lucas olhou para João, que ainda estava à margem da dor. O olhar entre eles carregava um peso que ninguém mais poderia compreender. No fundo de seu ser, Lucas sentiu que estava prestes a fazer uma escolha. A verdade surgia como uma tempestade ameaçando arrasar tudo. Antes que pudesse ponderar, algo na intensidade daquela cena fez o tempo parar. E ali, um novo dilema se formava. Quem realmente era seu pai? As sirenes ainda ecoavam pelo ar, mas para Lucas, o mundo parecia ter se reduzido a um único momento. O que viria a seguir seria devastador, pois a verdade, com toda a sua força, tinha apenas começado a se revelar. Lucas estava paralisado. Aquela revelação deixava um gosto amargo na boca. O que ele pensava que era verdade agora parecia um grande labirinto de mentiras e segredos. Mas as palavras de Carlos ainda estavam ecoando em sua mente, como um tambor ensurdecedor. "Eu sou o pai de João." O garoto olhou para João, caído no chão, seus olhos suplicantes. Lucas não sabia se alegrar por ter encontrado um irmão ou se desesperar pela dor que eles compartilhavam.
Isso não pode estar acontecendo, Lucas murmurou, as mãos tremendo. Ele observou seu pai, Tiago, palidamente congelado, preso em um mar de negação. E Carlos, o homem que agora se apresentava como o verdadeiro pai de João, parecia agoniado, lutando para se manter firme. O peso do momento era imenso e a multidão ao redor estava em silêncio, assistindo ao drama se desenrolar. A tensão era palpável. O olhar entre Carlos e Tiago era como uma centelha prestes a provocar uma explosão. O que você fez com meu filho? Você o abandonou! Carlos gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O ar parecia pesado com a raiva e a dor. A multidão murmurava, sussurros de incredulidade se espalhando. Algumas pessoas começaram a filmar. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que suas vidas se tornaram? O verdadeiro eu de seu pai agora parecia estar à vista, mas era uma imagem distorcida. Tiago finalmente falou, mas sua voz saiu fraca e trêmula. Eu nunca soube que ele estava vivo. Juliana, você me enganou. O desespero estava nítido. As palavras pareciam uma defesa, mas soavam tão vazias diante dos olhos de todos ao redor. Você não pode me culpar por isso. Juliana, a mãe de João, respondeu, a voz embargada pela emoção. Eu fiz o que pude para proteger meu filho, mas você, Tiago, fez jus à sua fama de monstro frio. A tensão crescia. O olhar de Lucas queimava entre o pai, a mãe de João e aquele homem. Em um momento de raiva, Lucas gritou, quem realmente é você, pai? Você me criou nesse mundo de mentiras. Será que eu sou só um projeto para você? Então, tudo aconteceu tão rápido. Alguém na multidão empurrou um homem que estava muito perto, fazendo com que ele esbarrasse em Tiago. O magnata perdeu o equilíbrio e caiu. O que parecia um pequeno acidente se transformou em uma catástrofe. Tiago bateu a cabeça no chão e ficou imóvel, os olhos cerrados. Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A adrenalina foi substituída por um frio cortante. Como se o tempo tivesse paralisado, as sirenes voltaram a soar, desta vez para levar seu pai em uma ambulância. A vida estava se esvaindo diante dele e todo o caos ao redor parecia apagado. Você está bem, pai? Lucas começou a chorar, mas as lágrimas não pareciam mais suficientes. Olhando para João, que observava tudo sem reação, uma nova verdade começou a se formar. Não era apenas Tiago responsável por essa dor. Havia algo mais sombrio escondido sob a superfície. Carlos, agora com um olhar de pavor, perguntou a Juliana. Você sabia? Você também sabia tudo isso? Juliana hesitou, o rosto pálido. O silêncio a envolveu, como se as palavras tivessem fugido. E naquele instante, Lucas percebeu que cada um deles carregava segredos, sombras que se entrelaçavam na escuridão. O que mais estava escondido? A conexão entre eles era mais complexa e assustadora do que podia imaginar. O tumulto tomou conta de Lucas novamente. Ele não poderia perder mais ninguém. A vida estava mudando diante de seus olhos e ele precisava descobrir a verdade. O que está acontecendo? O que mais vocês estão escondendo? Gritou, a voz ecoando no vazio, refletindo seu desespero. E assim, enquanto as sirenes aproximavam-se mais, um novo mistério surgiu. O que ficaria claro e o que permaneceria obscuro? Enquanto o pai era levado, Lucas sabia que a jornada estava apenas começando e a verdade poderia ser fatal. O destino deles estava para mudar e ele sentiu que um abismo se abria sob seus pés. Lucas estava paralisado. O que ele pensava que era verdade, agora parecia um grande labirinto de mentiras. Ele olhou para João, caído no chão, e sentiu seu coração apertar. A dor e o choque estavam por toda parte. As sirenes se aproximavam, mas o tempo parecia ter parado.
Você não pode ignorar isso! Carlos gritou novamente, e a multidão parecia conspirar em silêncio, esperando pela próxima revelação. Juliana olhava para Tiago com olhos cheios de lágrimas, como se esperasse que ele tivesse uma resposta. Lucas, angustiado, sentiu um nó na garganta. Ele precisava entender. A confusão, a dor, tudo estava crescendo em seu peito. Então, quando Tiago estava prestes a falar, a cena tomou um rumo inesperado. Um homem emergiu da multidão com um semblante nervoso. Ele estava suado e ofegante, e a expressão em seu rosto estava cheia de desespero. Tiago, espere! Você não sabe de tudo! A voz do homem cortou o ar como uma faca afiada. Todos se viraram para ele, incluindo Lucas, que não conseguia acreditar no que via. O homem se aproximou, suas feições um pouco familiares. Eu preciso falar com você agora! Ele parou na frente de Tiago, ofegante. É sobre o seu passado. O silêncio se instalou. Tiago estreitou os olhos. Quem é você? O medo e a raiva lutavam em seu olhar. Meu nome é Felipe, nós temos muito o que discutir, e é urgente. Ele olhou ao redor como se chaves de um segredo prestes a ser revelado. Dizem que você ficou fora do jogo, mas você tem que saber que João não é o único. Lucas sentiu uma onda de confusão. O que ele estava dizendo? A confusão tomou conta dele e de repente tudo parecia estar desmoronando. O que você quer dizer com isso? Gritou Lucas, a frustração transbordando. Felipe respirou fundo e a multidão começou a ouvir murmúrios de expectativa. Tiago, você não é apenas pai de João. Há outra criança, uma filha. Ela está sendo mantida longe de você, longe da verdade. A revelação foi como um grito no meio do caos. Lucas sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Uma irmã! Ele olhou para Tiago. A expressão do pai foi de desprezo para descrença. Isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? É verdade. Felipe insistiu, percebendo a incredulidade nos olhos de todos. Ela existe, está vivendo em outro estado com uma família adotiva. Mas eu saberei onde encontrá-la. Neste momento, o caos se transformou em alucinação. As pessoas em volta murmuravam, a confusão tomando conta. Tiago estava em choque, enquanto Juliana parecia desmaiar de pé. Lucas avançou. Uma irmã? Alguma vez você pensou em nós? As palavras voaram e o peso da verdade ecoou em seu coração. Eu sabia que havia algo mais. Tiago balbuciou, mas seus olhos estavam perdidos. Mas eu nunca soube que ela ainda estava viva. E você se acha um pai? Carlos interveio, a voz cheia de desprezo. Você não pode simplesmente ignorar essa parte de você e dizer que é inocente. As sirenes estavam bem perto agora. O tempo parecia um ciclo sem fim. Lucas olhou para João, agora sendo atendido pelos paramédicos, enquanto a vida de todos parecia ter entrado em um espaço de confusão e dor. A dúvida havia invadido seu coração. Seu pai era um homem que fugia das verdades de suas ações? Felipe avançou, sua voz intrigante. Tiago, aquele passado que você tentou esconder está voltando. E essa menina, ela precisa de você. Com isso, Lucas sentiu como se uma nova tempestade estivesse se formando. O peso das mentiras do pai não era apenas sobre João, mas agora sobre uma irmã desconhecida. A revelação estava prestes a mudar tudo. O que mais poderia existir por trás da vida que ele conhecia? A multidão assistia e a tensão era quase palpável. O que viria a seguir? A verdade, sempre tão aterrorizante, estava desabando. E por um instante,
A esperança e o desespero dançaram lado a lado, esperando para ver quem prevaleceria. Lucas estava paralisado. O que ele pensava que era verdade agora parecia um grande labirinto de mentiras. Olhando para João, caído no chão, sentiu seu coração apertar. A dor e o choque estavam por toda parte. As sirenes se aproximavam, mas o tempo parecia ter parado. Você não pode ignorar isso, Carlos gritou, e a multidão parecia conspirar em silêncio, esperando pela próxima revelação. Juliana olhava para Tiago com olhos cheios de lágrimas, como se esperasse que ele tivesse uma resposta. Lucas, angustiado, sentiu um nó na garganta. Ele precisava entender. A confusão, a dor, tudo estava crescendo em seu peito. Então, quando Tiago estava prestes a falar, a cena tomou um rumo inesperado. Um homem emergiu da multidão, com um semblante nervoso. Ele estava suado e ofegante, e a expressão em seu rosto estava cheia de desespero. Tiago, espere. Você não sabe de tudo. A voz do homem cortou o ar como uma faca afiada. Todos se viraram para ele, incluindo Lucas, que não conseguia acreditar no que via. O homem se aproximou, suas feições um pouco familiares. Eu preciso falar com você agora! Ele parou na frente de Tiago, ofegante. É sobre o seu passado. O silêncio se instalou. Tiago estreitou os olhos. Quem é você? O medo e a raiva lutavam em seu olhar. Meu nome é Felipe. Nós temos muito que discutir. E é urgente. Ele olhou ao redor, como se chaves de um segredo prestes a ser revelado. Dizem que você ficou fora do jogo, mas você tem que saber que João não é o único. Lucas sentiu uma onda de confusão. O que ele estava dizendo? A confusão tomou conta dele, e de repente, tudo parecia estar desmoronando. O que você quer dizer com isso? Gritou Lucas, a frustração transbordando. Felipe respirou fundo, e a multidão começou a ouvir murmúrios de expectativa. Tiago, você não é apenas pai de João. Há outra criança, uma filha. Ela está sendo mantida longe de você, longe da verdade. A revelação foi como um grito no meio do caos. Lucas sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Uma irmã! Ele olhou para Tiago. A expressão do pai foi de desprezo para descrença. Isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? É verdade. Felipe insistiu, percebendo a incredulidade nos olhos de todos. Ela existe. Está vivendo em outro estado, com uma família adotiva. Mas eu saberei onde encontrá-la. Neste momento, o caos se transformou em alucinação. As pessoas em volta murmuravam, a confusão tomando conta. Tiago estava em choque, enquanto Juliana parecia desmaiar de té. Lucas avançou. Uma irmã! Alguma vez você pensou em nós? As palavras voaram, e o peso da verdade ecoou em seu coração. Eu sabia que havia algo mais. Tiago balbuciou, mas seus olhos estavam perdidos. Mas eu nunca soube que ela ainda estava viva. E você se acha um pai? Carlos interveio, a voz cheia de desprezo. Você não pode simplesmente ignorar essa parte de você e dizer que é inocente. As sirenes estavam bem perto agora. O tempo parecia um ciclo sem fim. Lucas olhou para João, agora sendo atendido pelos paramédicos, enquanto a vida de todos parecia ter entrado em um espaço de confusão e dor. A dúvida vinha invadindo seu coração. Seu pai era um homem que fugia das verdades de suas ações? Felipe avançou, sua voz intrigante. Tiago, aquele passado que você tentou esconder está voltando. E essa menina, ela precisa de você. Com isso, Lucas sentiu como se uma nova tempestade estivesse se formando. O peso das mentiras do pai não era apenas sobre João, mas agora sobre uma irmã desconhecida. A revelação estava prestes a mudar tudo.
O que mais poderia existir por trás da vida que ele conhecia? A multidão assistia e a tensão era quase palpável. O que viria a seguir? A verdade, sempre tão aterrorizante, estava desabando. E por um instante, a esperança e o desespero dançaram lado a lado, esperando para ver quem prevaleceria. Foi então que uma moça, do meio da multidão, se destacou, as mãos tremendo e os olhos arregalados. Não pode ser verdade! Não pode! A voz dela era um grito, cortando a tensão como um trovão. Sou eu que cuido dela! É minha filha! Lucas ficou pasmo. O quê? A mulher avançou e, conforme se aproximava de Tiago, uma palavra saltou de seus lábios. Laura! A sensação no ar ficou pesada. Lucas olhou para Tiago, depois para a mulher, tentando juntar as peças. A expressão de Tiago mudou e o medo tomou conta de seu rosto. Você não pode estar falando da mesma Laura. A dor na voz dela era quase visível. Sou eu, ela tá comigo. Não pode levá-la. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. O choque tomou conta de todos. O que isso significava? Lucas pensava em sua irmã como uma desconhecida, mas agora ela tinha uma mãe que a defendia. Felipe olhou para todos. A confusão era total. Laura é a filha de Tiago e Juliana, mas ela foi levada de nós. Tiago, você precisa saber a verdade. Essa mulher não está mentindo. O silêncio era ensurdecedor. Lucas não sabia o que acreditar. A mãe de João, Juliana, estava em choque, e Carlos, o verdadeiro pai de João, parecia paralisado. O coração de Lucas batia forte. Ele sentiu uma onda de desespero e confusão. O que mais havia por trás dessa história? As revelações eram aceleradas e devastadoras. Ele olhou para João, para Tiago, para a moça que dizia ser a mãe de sua irmã. E ali, sob o céu que parecia desmoronar com a verdade, Lucas percebeu que tudo estava prestes a mudar para sempre. O passado que ele pensava conhecer agora estava se despedaçando. E a única certeza que ele tinha era que a busca por respostas apenas começava. Lucas estava paralisado. O que ele pensava que era verdade agora parecia um grande labirinto de mentiras. Olhando para João, caído no chão, sentiu seu coração apertar. A dor e o choque estavam por toda parte. As sirenes se aproximavam, mas o tempo parecia ter parado. Você não pode ignorar isso! Carlos gritou, e a multidão parecia conspirar em silêncio, esperando pela próxima revelação. Juliana olhava para Tiago com olhos cheios de lágrimas, como se esperasse que ele tivesse uma resposta. Lucas, angustiado, sentiu um nó na garganta. Ele precisava entender. A confusão, a dor, tudo estava crescendo em seu peito. Então, quando Tiago estava prestes a falar, a cena tomou um rumo inesperado. Uma mulher surgiu da multidão, o semblante pálido e os olhos arregalados. Não pode ser verdade! Não pode! A voz dela ressoou com desespero, interrompendo tudo. Sou eu que cuido dela! É minha filha! Lucas ficou pasmo. O quê? A mulher avançou, e enquanto se aproximava de Tiago, uma palavra saltou de seus lábios. Laura! A sensação no ar ficou pesada. Lucas olhou para Tiago, depois para a mulher. A expressão de Tiago mudou e o medo tomou conta de seu rosto. Você não pode estar falando da mesma Laura. A dor na voz dela era quase visível. Sou eu. Ela está comigo. Não pode levá-la. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, sua agonia palpável. O choque tomou conta de todos. O que isso significava? A mãe de João estava em choque, e Carlos, o verdadeiro pai de João,
parecia perplexo. Felipe, que até então estava concentrado, agora parecia perdido. Tiago, isso é uma tentativa de encobrir a verdade. Laura é sua filha. Não, a Laura é minha, a mulher gritou e todos na multidão se contorceram, sussurrando, surpresos. O que estava acontecendo? A tensão crescia a cada segundo. Tiago começou a tremer. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Ele olhou para Carlos e depois para Juliana, sua expressão mudando de raiva para desespero. O que mais você escondeu de mim, Juliana? É verdade que você me traiu? As palavras de Tiago cortaram fundo. Juliana parecia paralisada, uma sombra de culpa no olhar. Eu não sabia. Eu realmente não sabia. O eco das suas palavras reverberou, mas a incredulidade ainda pairava no ar. Lucas estava atordoado. A vida inteira foi baseada em uma mentira. A sensação de traição doía. Seu pai, a imagem de um homem forte, agora se partia diante de seus olhos. Ele olhou para João, o irmão que jamais conheceu, e a figura da mulher que afirmava ser a mãe de sua irmã. Então, em um movimento rápido, a mulher avançou para Tiago, a expressão de determinação em seu rosto. Eu não vou deixar você levar Laura de mim. Ela precisa de mim. Com isso, uma pressão invisível tomou conta do ar. O que era um simples protesto se tornou um conflito emocional à flor da pele. Nesse momento, um homem alto e robusto apareceu, empurrando a multidão, suor escorrendo pela testa. Tiago! A voz dele era como um trovão, e todos se viraram para encará-lo. Você precisa ouvir isso. A Laura não é apenas sua filha. Você é o responsável pelo que aconteceu com ela. O tempo parecia parar novamente. O impacto do que foi dito caiu como um peso imenso. Lucas olhou para o homem, a dúvida cravada como um punhal. O que você quer dizer com isso? Ele olhou ao redor, todos parecendo tão confusos quanto ele. Você sabe exatamente o que fiz, Tiago. Quanto mais você tentar esconder, mais doerá. Parece que a verdade está sempre de volta para te assombrar. O olhar do homem era fixo, desafiador. A tensão crescia e a multidão se contorceu, captando cada palavra. As sirenes pareciam gritar mais alto agora. Os olhos de Tiago brilhavam com lágrimas. Um homem que parecia ter a vida descortinada na frente dele, quebrando a máscara que sustentou por tanto tempo. Isso não pode estar acontecendo, ele sussurrou, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A mulher que dizia ser a mãe de Laura começou a chorar e sua dor ecoou no ar. Um som dolorido e desesperador. Eu só queria protegê-la. E agora? Sua voz se quebrou, transformando-se em um soluço. Lucas, com o coração acelerado, percebeu que esse momento era mais do que uma simples revelação. Era um abismo se abrindo, revelando segredos sombrios que poderiam destruir tudo. Ele olhou para João, para a mulher, para Tiago e para o homem que trouxera mais dor. A verdade estava prestes a ser muito mais devastadora do que imaginava. E então, no calor da confusão, um grito cortou o ar. Socorro! Socorro! Uma criança apareceu correndo na direção de todos. O choque preenchia o rosto dela, correndo perdida. E Lucas congelou. Quem era aquela criança? A pequena figura parou na frente de Tiago, os olhos cheios de medo. Papai, estou aqui! A declaração disparou pelo ar, e com isso a vida de todos ficou suspensa. O passado, o presente, tudo estava prestes a desmoronar. E ali, sob o céu pesado e ameaçador, Lucas soube que a tempestade ainda estava longe de se acalmar. O que mais estava escondido? Quais verdades ainda precisavam ser reveladas?
A confusão era total e o futuro se tornava mais incerto a cada momento. Lucas estava paralisado. O que ele pensava que era verdade, agora parecia um grande labirinto de mentiras. Olhando para João caído no chão, sentiu seu coração apertar. A dor e o choque estavam por toda parte. As sirenes se aproximavam, mas o tempo parecia ter parado. Papai, estou aqui! A declaração da criança cortou o ar como uma faca. Lucas ficou em estado de choque ao ver a menininha, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados, correndo em direção a Tiago. Ela parecia assustada e perdida, mas ao mesmo tempo um brilho de esperança piscava em seu olhar. "Laura!" Tiago murmurou, a voz coberta pelo desespero. O rosto dele palpitava entre a incredulidade e a alegria. Mas a euforia foi instantaneamente substituída por preocupação. "Mas como? Onde você estava?" O homem parecia ter perdido completamente o controle. A mulher, que dizia ser a mãe de Laura, pulou, quase como se quisesse proteger a filha de todos ali, incluindo Tiago. "Isso não pode estar acontecendo. Não pode!" A multidão começava a murmurar. Algumas pessoas filmavam. Outras trocavam olhares confusos. Lucas sentia um nó na garganta. O que mais seu pai estava escondendo? Uma irmã, uma menina que até então ele não fazia ideia que existia. E agora, essa mulher, a mãe de Laura, parecia prestes a desmoronar. "Eu não deixarei você a levar!" gritou a mulher, gritando para Tiago, um olhar apavorado em seu rosto. Mas enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Um homem mais velho, surgindo do fundo da multidão, empurrou as pessoas e avançou em direção a eles. "Tiago, é você!" ele exclamou. A voz era como um trovão. Todos se voltaram, a atenção agora voltando para ele. O homem tinha uma expressão de ódio e, ao mesmo tempo, um quê de desesperança. "Quem é você?" Tiago respondeu, um misto de raiva e medo em seu olhar. "Sou Miguel, seu pai." A confissão caiu como um peso no ar. Um silêncio absoluto se instalou. Lucas ficou sem palavras, tentando entender como tudo estava se conectando. Miguel, o pai de Tiago, na sua frente, revelando-se de uma maneira impactante. "Você não pode estar aqui! Você não faz parte da minha vida!" Tiago gritou. Mas Miguel parecia inabalável. "Você precisa saber a verdade. O que eu deixei para você, a dor que você carrega, vem de mim. A menina, Laura, não é só sua filha. Ela é a neta. Você não sabia. Eu a fiz para garantir que um dia você se arrependesse do que fez." As palavras de Miguel cortaram como um punhal. O choque no olhar de Tiago foi palpável. Ele buscava respostas, mas o pai parecia mais uma sombra do que um consolo. "Não, isso não pode ser verdade." E com isso, o mundo de Lucas desmoronou completamente. A revelação tinha o poder de transformar tudo. A conexão que ele sentia com João agora se misturava com a confusão da verdadeira natureza de Laura e as mentiras de Tiago. Sentiu seu coração disparar. "Peraí. Então você está dizendo que essa criança, Laura, é a neta dele?" O espanto da multidão crescia. O murmúrio se espalhou como um incêndio. O choque dominava as expressões dos que observavam. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da mulher, que dizia ser a mãe de Laura. "Não, não! Eu não deixarei vocês levarem ela!" A força de sua determinação fez Lucas perceber que tudo estava prestes a mudar de novo. Então, enquanto a gravidade da situação se revelava, uma explosão distante irrompeu, um estrondo que fez todos se virarem. Algo havia acontecido perto dali, algo perigoso. O pânico tomou conta da multidão, com gritos e empurrões. Lucas, atordoado, olhou novamente para Miguel, que estava agora em pé, percebendo que a verdade que ele buscava
não era só um labirinto de mentiras, mas sim um campo de batalha. O que mais poderia ser desenterrado? Uma neta, um passado obscuro e agora uma nova ameaça. A confusão aumentava e, no meio de tudo isso, o que viria a seguir? A tempestade apenas começava e ele não sabia se estava preparado para enfrentar mais uma verdade devastadora. Lucas estava em estado de choque. O que acabara de acontecer? O rosto de Tiago estava pálido, os olhos refletindo uma tempestade de emoções. A menininha Laura o tinha chamado de papai. E ali, no meio daquela confusão, um novo peso se instalou no coração de Lucas. Como assim ele tinha uma irmã? O que mais seu pai escondia? Laura olhou para a mãe com um misto de medo e esperança. A mulher, assustada, segurou forte a mão da filha. Você não pode levar a minha criança! Ela estava arrasada, e isso partiu o coração de Lucas. Ele via a conexão entre mãe e filha, uma conexão que parecia impossível de romper. Mas, enquanto os gritos ecoavam e a multidão se aglomerava, Miguel, o avô, deu um passo à frente. Tiago, você não pode continuar vivendo nesse ciclo de mentiras. É hora de encarar a verdade e assumir suas responsabilidades. Sua voz soava como um trovão e a tensão no ar era palpável. Tiago viu tudo desmoronar. Ele ia abrir a boca para protestar, mas nada saiu. A verdade estava diante dele e ele percebeu que não tinha mais como escapar. A fraqueza tomou conta do corpo dele e o orgulho que sempre o sustentou começou a ruir. Eu não sabia, murmurou, as palavras mal saindo. Lucas, sentindo o nó na garganta, decidiu que precisava agir. Pai, nós precisamos ajudar João. Ele está lá. Ao apontar para o irmão que ainda estava sendo atendido pelos paramédicos, a pressão na sala aumentava. Nem Laura, nem a mãe dela, nem Tiago tinham olhos para tudo à sua volta. Mas João, com a força que ainda lhe restava, olhou nos olhos de Lucas e reconheceu a dor compartilhada. O que deveria ser uma família unida estava se desmembrando em um caos silencioso. E o amor que deveria existir entre eles era sufocado por mentiras e segredos. Não é só sobre você, pai, é sobre todos nós. A voz de Lucas tremia, mas a coragem o guiava. Precisamos unir as forças, parar esse ciclo. Você mesmo diz que é um homem de negócios. Hora de você fazer um investimento melhor. As palavras dele quebraram a tensão e os olhares se voltaram para Tiago. Sem conseguir mais se sustentar, Tiago se deixou cair em um banco. Ele estava enfrentando a própria consciência, cada decisão do passado retornando como um eco. E ali, finalmente, começava a entender. A vida não é só sobre dinheiro. A vida é sobre amor, família e as consequências de nossas escolhas. Estou tão arrependido, Tiago sussurrou, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Na verdade, eu só queria proteger você, Laura. Mas eu não sabia como fazer isso. E João, eu não sabia. A dor na voz dele era genuína, quase palpável. Naquele momento, algo mudou. Com o olhar fixo na mãe de Laura, ele disse: Vou lutar para que ela tenha um lar digno, e vou fazer o mesmo por João. Havia uma resolução nas palavras dele que não passava desapercebida. As sirenes finalmente começaram a se afastar, mas a tensão estava ainda no ar. A multidão, que antes se aglomerava, agora se dispersava lentamente. Mas o foco estava na nova dinâmica daquela família. Cada um tentando entender seu lugar entre as sombras do passado, mas com um vislumbre de esperança. Lucas deu um passo à frente, segurando a mão de João,
e olhando para Laura e sua mãe. Aqui estamos nós, uma nova família. Precisamos nos apoiar. Foi um pequeno gesto, mas que carregava um poder imenso. Eles não iriam esquecer as feridas, mas poderiam escolher como seguir em frente. As promessas de um futuro melhor estavam feitas. Todos ali, mesmo com as feridas abertas, sabiam que a cura começava a partir da sinceridade. Com isso, a história de Lucas, João, Laura e Tiago se entrelaçava em um novo capítulo. Um capítulo de renovação, de reconciliações e, acima de tudo, de amor. E, no fundo, essa era a verdade que todos buscavam. Ei, este é o final de uma história intensa. Mas não permita que sua experiência termine aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e mantém nosso conteúdo vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você achou desse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Apenas os verdadeiros fãs compreendem.